Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos e irmãs, aqui presentes na Capelinha das Aparições, e todos vós que nos acompanhais através da internet, sejam bem-vindos. Vamos celebrar a Eucaristia. Hoje celebramos a festa de Santo André Apóstolo. Caros irmãos, para melhor celebrarmos estes santos mistérios, em breves momentos de silêncio, vamos implorar a misericórdia de Deus para as nossas vidas. Com certeza, há muita coisa em nós que pode melhorar. Podemos sempre melhorar um bocadinho. Cada um saberá o aspecto que deve melhorar. Peçamos esta graça ao Senhor e confiemos a nossa vida, as nossas preocupações. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus rico de misericórdia, tende compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus,
Oremos. Humildemente vos suplicamos, Senhor, que assim como o apóstolo Santo André foi pregador e pastor da vossa Igreja, seja também junto de vós perpétuo intercessor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor e se acreditares em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois com o coração se acredita para obter a justiça e com a boca se professa a fé para alcançar a salvação. Na verdade, a Escritura diz: todo aquele que acreditar no Senhor não será confundido. Não há diferença entre judeu e grego. Todos têm o mesmo Senhor, rico para com todos os que o invocam. Portanto, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como hão de invocar aquele em quem não acreditam? E como hão de acreditar naquele de quem não ouviram falar? E como hão de ouvir falar se não houver quem lhes pregue? E como hão de pregar se não forem enviados? Está escrito: como são formosos os pés dos que anunciam o Evangelho. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, como Isaías diz: Senhor, quem acreditou na vossa pregação? A fé, portanto, vem da pregação, e a pregação é o anúncio da palavra de Cristo. Mas pergunto, não a teriam ouvido? Ao contrário, como diz a Escritura, a sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até aos confins do mundo. Palavra do Senhor. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra, estendeu-se a toda a terra. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra, estendeu-se a toda a terra. Os
O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Caminhando Jesus ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde e segui-me, e farei de vós pescadores de homens. Eles deixaram logo as redes e seguiram-no. Um pouco mais adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam no barco na companhia de seu pai Zebedeu a consertar as redes. Jesus chamou-os e eles, deixando o barco e o pai, seguiram-no. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, a liturgia de hoje convida-nos a celebrar a festa do apóstolo Santo André. André, este homem, era discípulo de João Batista e companheiro de João Evangelista. Quando João Batista apontou para Jesus, que passava, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus, este homem tornou-se imediatamente discípulo de Jesus. Logo a seguir, comunicou a Pedro, seu irmão, a descoberta que tinha feito. A descoberta de Jesus, o Messias. No Evangelho que acabamos de ouvir, São Mateus narra o chamamento de Jesus a André e a seu irmão Pedro para que se tornassem pescadores de homens. É uma bela cena esta. Caminhando Jesus ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos que lançavam ao mar as suas redes, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde e segui-me, e farei de vós pescadores de homens. É impressionante, caros irmãos, este chamamento de Jesus, como também é impressionante a resposta dos discípulos. Deixaram logo as redes e seguiram Jesus. Aqui não houve lugar para mais logo. Depois, tenho muito trabalho, estou ocupado. Não. Ouviram a voz e seguiram Jesus. E também é impressionante é que Jesus irrompe na vida destes 2 homens, nos seus contextos, nas suas tarefas diárias, habituais do dia-a-dia. Não foi em coisas extraordinárias, é no dia-a-dia, nas coisas simples e corriqueiras da vida. Na escola, na faculdade, no lar. No lar, Deus pode vir visitar-nos. Pode não, vem visitar-nos. E Ele vem visitar-nos para nos convidar, como fez com estes homens, vem nos convidar para o discipulado. Ou seja, Jesus vem convidar-nos a uma convivência mais próxima, mais íntima. Percebem? Que haja uma relação de intimidade com o Senhor. Não pode ser só dizermos que somos cristãos, que somos batizados, temos lá o registro em algum livro, de alguma paróquia. Não, tem que haver amizade, tem que haver intimidade, tem que haver relação com Jesus. Então, Jesus convida a segui-lo e eles não só mudam a sua vida, as suas tarefas estavam a fazer, mas eles próprios vão se tornar mensageiros, anunciadores de Deus. E anunciam com palavras, mas, acima de tudo, com o testemunho da sua vida. Então, ser discípulo de Jesus
é estarmos atentos à voz de Deus, à voz do Mestre que a todos chama. É permanecer na sua amizade. É ser pescadores de homens, ou seja, levar que os outros façam esta experiência de encontro transformador e libertador. Então, deixo-vos aqui algumas interrogações para que mediteis no vosso coração. Será que já fizemos esta experiência maravilhosa de ouvir a voz de Jesus, que nos chama pelo nosso nome e que nos convida à sua amizade, à sua intimidade? Será que estamos dispostos a deixarmos tudo para seguir Jesus, à semelhança de Santo André, São Pedro e tantos outros? Podemos recordar aqui, por exemplo, Francisco, a Jacinta e a Lúcia. Também fizeram esta experiência de encontro. Também ouviram a voz do céu que os chamava a comprometer-se, que os chamava a uma oração mais profunda, mais íntima. De facto, na biografia destas duas crianças, encontramos um sim radical ao cumprimento da vontade de Deus para as suas vidas. Também estas crianças, o Francisco e a Jacinta e a irmã Lúcia, deixaram muitas coisas importantes para trás, para seguirem o céu, para seguirem Nossa Senhora, para seguirem Jesus, de forma radical. Então, cada um de nós, caros irmãos, que pela graça do batismo somos consagrados também a Deus, nós somos desafiados a testemunhar, não só com palavras, mas com a nossa vida, porque há muitos que precisam que seja anunciado o Evangelho. E nós todos podemos ter um papel importante ao aderirmos à vontade de Deus, sejamos nós crianças, adultos ou até idosos. Todos nós temos um papel, a todos Deus chama aí ao serviço, ao testemunho, a Deus e à sua Igreja. Até porque a Igreja, caros irmãos e irmãs, só será fiel à sua identidade na medida que anunciar a palavra e na medida em que os seus fiéis, cada um de nós, sejamos capazes de anunciar Jesus e seguir fielmente a sua vontade. Às vezes dá a ideia que nos falta muito este desejo interior, esta vontade de servir o Senhor. Ficamos muito pela superficialidade. Dizemos que amamos Jesus, amamos a Igreja, mas depois a nossa atitude, as nossas ações não correspondem com aquilo que nós anunciamos, com as nossas palavras. O mundo precisa de cada um de nós, precisa de anunciadores, de testemunhas que anunciem a boa nova, que anunciem o Evangelho. Então peçamos esta graça, caros irmãos, a Santo André, para que também nós sejamos capazes de responder de forma radical ao chamamento que Jesus nos faz e sem medo podermos lançar nesta apaixonante aventura de também nós sermos pescadores de homens, de também nós levarmos outros a conhecer Jesus, a amar Jesus. Irmãos e irmãs, nesta festa do apóstolo Santo André,
Peçamos ao Redentor dos homens que salve a Igreja e dê a paz ao mundo inteiro, dizendo cheios de esperança. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Pela Igreja fundada sobre os apóstolos, para que revele a todos os homens Jesus Cristo, Senhor, e os leve a invocá-lo e a segui-lo, oremos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Por todos aqueles a quem Deus chama ao ministério sagrado, para que deixem, como André, o barco e as redes e se tornem pescadores de homens, oremos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Pelos governantes de todas as nações, para que promovam a paz e a justiça e o bem-estar dos cidadãos dos seus países, oremos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Pelos que se entregam à faina da pesca, para que encontrem no mar o seu sustento e em Deus a salvação e a vida eterna, oremos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Pelos catecúmenos e fiéis martirizados, para que, por intercessão de Santo André, o seu sangue seja semente de cristãos, oremos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Pela nossa comunidade, para que persevere fiel à sã doutrina e ao testemunho recebido dos apóstolos, oremos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Senhor Jesus Cristo, que levastes André, irmão de Pedro, a pôr na cruz preciosa toda a sua esperança e a oferecer a sua vida pelo reino de Deus, dai-nos também a nós o mesmo ardor para alcançarmos a salvação. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Deus Todo-Poderoso, que estes dons que vos apresentamos nesta festa de Santo André, eles vos sejam agradáveis e renovem a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, É nossa salvação. Porque vós, Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Porque vós, Pastor eterno, não abandoneis o vosso rebanho, mas sempre o guardais e protegeis por meio dos santos apóstolos, para que seja conduzida através dos tempos pelos mesmos chefes que pusestes à sua frente, como representantes do vosso Filho, Jesus Cristo. Por ele, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando cheios de alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos,
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitis à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco e o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, Santo André e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantar os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Por nos chamamos e somos de facto filhos de Deus, ousamos dizer, cheios de alegria e confiança, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz e no amor de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. A comunhão do vosso sacramento, Senhor, nos fortaleça, para que, a exemplo do apóstolo Santo André, trazendo em nós a mortificação de Cristo, com ele mereçamos viver na glória, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Perdão. I will now bless the religious objects. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Desejo a todos um dia feliz e a todos aqueles que regressam aos vossos lares uma boa viagem. Confiemos em Deus que nos vem visitar, que nos chama, e não tenhamos medo da cruz. Santo André morreu mártir. O sofrimento também faz parte. Por isso vamos ter que caminhar sempre confiantes que Ele estará connosco para nos ajudar. Então despeçam-me todos vós com a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém.